nosso MC Shota, que é o único sobrevivente de um acidente de avião, vaga pela floresta em busca de água para beber. Aparentemente, ele também havia perdido os pais no acidente. Quando seu corpo finalmente cede e ele começa a perder a consciência, um soldado das forças especiais com um tapa-olho aparece e pergunta se ele quer viver. Quando ele responde que sim, o homem deixa claro que vai enfrentar uma vida rigorosa de batalha, que se arrependeria de não morrer ali. Enquanto o homem tenta resgatá-lo, seus homens tentam detê-lo, afirmando que estão no meio de uma missão e que pegar lixo como ele só atrapalharia. Mas o homem fica furioso e grita com eles, dizendo que não aceita ordens de pessoas mais fracas do que ele. Foi assim que Guzu-Kyuhei, o capitão, se tornou o pai adotivo de Shota. Quando eles retornam à base, Guzu entrega a Shota um revólver e diz que agora é dele. Ele explica a Shota que ele deve viver e morrer com isso, mas sabe que a morte ainda está longe para ele. Guzu traz comida e água para ele e diz que quando terminar de comer, ele se tornará um guerreiro, surpreendendo-o. Após a refeição, Guzu revela seu plano de treinar Shota incansavelmente e transformá-lo em um guerreiro de verdade. Em apenas 5 anos, Guzu se torna um profissional de combate, realizando operações de guerrilha em todo o mundo. Assim como ele disse, Guzu começa a submeter Shota a várias sessões de treinamento rigorosas. Ele aprende artes marciais e como manusear todos os tipos de armas também. Antes que percebesse, ele havia se tornado tão forte que ninguém na unidade se atrevia a tratá-lo como lixo novamente. Um dia, durante um treinamento com seu pai, Shota derruba um javali selvagem com um único tiro de sniper e acaba trazendo-o de volta para a base. Ao saber da sua façanha, os outros homens da unidade ficam maravilhados com seu talento inegável. E ele tem apenas 10 anos. Alguns até comentam que ele pode ter mais talento do que o capitão, que se diz ser capaz de acertar o olho direito de um cervo a 1 quilômetro de distância. 12 anos depois, em um acampamento inimigo, os operadores são vistos conversando sobre a aparição de um certo mercenário perigoso chamado Crimson. Segundo eles, Crimson é conhecido por ser um atirador de elite que pode acertar o olho esquerdo de um mosquito a 2 km de distância. Com alguém assim contra eles, eles percebem que podem estar em apuros. Um dos recrutas, que não acredita que algo assim seja possível, discorda do boato, mas então o inesperado acontece. Uma bala de sniper atinge sua cabeça do nada, levando todo o acampamento ao pandemônio. Aparentemente, eles estão bem dentro do território do seu exército, então acreditam que não deveria haver como um inimigo se infiltrar. De repente, outro tiro é disparado, e desta vez o general é morto. Enquanto isso, Crimson, que na verdade é Shota, é visto se divertindo em um arranha-céu distante enquanto elimina todo o acampamento. Ele recebeu a missão de matar o general e causar o máximo de dano à unidade por 50 mil Tikkalas. Quando decide voltar para relatar ao seu pai, uma unidade inimiga próxima o avista e começa a avançar em sua direção imediatamente. Ele é então forçado a sacar seu revólver para lidar com eles. Ao ver o revólver, os homens o zombam, chamando-o de novato, mas mal sabem eles das 3 vantagens que o revólver tem sobre outras armas. Primeiramente, não emperra. Em segundo lugar, pode usar balas de grande calibre com alta penetração de poder. E em terceiro lugar, recebeu a proteção divina da deusa do campo de batalha. Com apenas 3 disparos, Shota afirma sua dominância e elimina toda a unidade. Ele é então resgatado do local por Guzu com um helicóptero. No helicóptero, Guzu o parabeniza por ter matado seu 3º general na guerra, mas anuncia que ele tem uma nova missão onde Shota deve ir ao Japão. Como esperado, Shota assume que provavelmente se trata de uma missão de assassinato envolvendo o primeiro-ministro ou alguém de alto escalão, mas o velho interrompe, dizendo que ele vai ensinar em uma prestigiada escola de ensino médio. Como Shota fala fluentemente 5 idiomas, Guzu lhe diz que sua missão será se infiltrar na escola como professor de inglês. Pouco tempo depois, uma identidade falsa é preparada, onde lhe é dado um nome de disfarce. Ele então embarca no avião para o Japão, se perguntando que tipo de obstáculos encontrará desta vez. Ao chegar no Japão, Shota para em uma loja de conveniência para comprar algo para comer. Ele está bastante impressionado com o sabor, a embalagem higiênica e, mais importante, o baixo custo. Mas o que mais chama sua atenção é como o lugar parece ser tranquilo. Olhando ao redor, tudo o que vê são pessoas saindo em encontros, fazendo piqueniques ou apenas se divertindo em geral. Ele então se pergunta que missão poderia estar à sua espera em um país tão pacífico. Depois de comer, Shota vai para a casa segura que foi preparada para ele. Ao chegar à área residencial de alto padrão, ele encontra seu apartamento dentro de um arranha-céu e fica impressionado com a aparência. O apartamento também fica perto da escola onde ele foi enviado para ensinar. Quando entra, Shota nota algo incomum, mas decide se sentar mesmo assim. Pouco depois, um homem vem correndo em sua direção por trás com uma faca. Graças às suas habilidades de observação aguçadas, Shota consegue detectá-lo a tempo. Ele pega uma garrafa de água e a joga no homem para interromper seu campo de visão. Em seguida, dá um soco direto em seu rosto. Para a surpresa do homem, não se rendendo, ele ainda tenta um golpe completo, mas Shota desvia facilmente e derruba a faca. Ao ver suas habilidades físicas brutas pessoalmente, o homem confirma que ele é o tão falado Crimson. Shota então agarra o homem pelo pescoço perguntando quem ele é.
O homem se entrega facilmente, afirmando que deve ter superestimado a si mesmo ao pensar que poderia vencer o lendário Crimson sozinho. Shouda, se sentindo confiante, diz a ele que deveria vir com uma equipe de 5 da próxima vez. De repente, uma jovem aparece atrás dele com uma pistola apontada para sua cabeça, ordenando que ele não se mova. Shouda, que não parece nem um pouco surpreso, simplesmente lhe diz de forma casual que o martelo não está armado, fazendo com que ela fique nervosa. Ele então se vira e pega o cilindro em um instante, dizendo a ela para ter mais cuidado da próxima vez. A senhora o agradece pela dica, mas diz que não precisará dela, já que tudo o que estão aqui para fazer é dar suporte traseiro a ele. Eles então se apresentam oficialmente como Ulfheim e Mei Lin. Ulfheim irá se infiltrar na academia como professor de arte para apoiar Shouta e ajudá-lo a se adaptar à cultura. Mei Lin, por sua vez, se infiltrará como uma das alunas para oferecer apoio igualmente das sombras. Shouta então revela que sentiu a presença deles no momento em que entrou e apenas esperou para ver do que eram feitos. Ele pergunta se eles fizeram o ataque de forma barata apenas para avaliá-lo, mas os espíritos da dupla se despedaçam, pois estavam realmente se esforçando quando perguntam se ele tem alguma pergunta. Shouta pergunta como Mei Lin acha que pode se passar por uma adolescente quando claramente está na casa dos 20 anos, irritando-a no processo. Ela então explica que, como sua pele é perfeitamente lisa, ela realmente não se destacaria entre as garotas do ensino médio japonês. Ulfheim interrompe, dizendo para ela parar de se menosprezar, e ela acaba perdendo a paciência novamente. O duo então decide informar Shouta sobre a missão. O objetivo é infiltrar-se na academia para proteger Sakura Kokujo, a filha do presidente de uma corporação militar global que frequenta a escola. A corporação em questão é uma empresa militar japonesa secreta, conhecida por desenvolver equipamentos de guerra, desde foguetes até munições. Disse que a corporação está utilizando países vizinhos como desvios para evitar os princípios de exportação de armas do país, o que não era realmente um problema enquanto se limitasse ao Ocidente. Mas eles receberam relatos de que o presidente Kujo havia começado a desviar os produtos para países comunistas, o que acabaria levando à destruição mundial. Como organizações de todo o mundo estão agora interessadas, é muito provável que tentem usar a filha dele como uma forma de pressão. É por isso que alguém tão habilidoso quanto Shouta foi contratado para monitorá-la e protegê-la dessas pessoas desconhecidas. Shouta deve também usar seu charme para conquistar Sakurako e obter informações sobre a exportação de armas, para que possa superar as outras forças, mas isso seria um sério problema, já que ele não tem nenhuma habilidade nesse aspecto. Mei Lin então comenta que sua aparência majestosa e despreocupada deveria ser suficiente para fazê-la se apaixonar por ele naturalmente. No dia seguinte, após receber as informações sobre o alvo, Shouta embarca em um ônibus onde encontra Sakurako. Quando o ônibus parte, Shouta percebe que Sakurako está agindo de forma estranha, então ele supõe que ela provavelmente está com febre ou algum tipo de vírus. Ao se comunicar com o resto da equipe através desse dispositivo de comunicação oculto, perguntando se deve mandá-la de volta para casa, eles apontam que ele não está em posição de fazer isso com uma estranha. Ulfheim, que está monitorando todo o incidente com um drone de vigilância, observa que em vez de febre, Sakurako está apenas envergonhada. Aparentemente, ela está sendo assediada por um homem mais velho e pervertido por trás no ônibus. Shouta então percebe que isso provavelmente faz parte de seu dever de proteção também. Depois de apalpar o suficiente de suas curvas, o homem, no entanto, decide ir mais longe ao tocar em seus seios, então Shouta intervém. Como o cavaleiro de armadura brilhante que Sakurako desejava, Shouta agarra o braço do homem e o torce até quase chegar ao ponto de ruptura, fazendo com que ele grite de dor. Depois de repreender o homem, Sakurako agradece a Shouta por ajudá-la, e ele desdenha do agradecimento. Ele então lhe diz que ela precisa reagir, pois não receberá ajuda assim em um campo de batalha. Ao ouvir a construção de frases clichê de Shouta, Ulfheim e Mei Lin se perguntam se ele realmente nunca falou com uma garota antes. Pouco depois de Shaud, o ônibus faz uma breve parada, então o homem sai correndo. Não querendo que ele escape, Shouta corre atrás dele e acaba o alcançando em um beco abandonado. Enquanto o homem percebe que não pode mais correr, ele saca uma arma de choque e ameaça usá-la em Shouta se ele se aproximar mais. Para sua surpresa, Shouta agarra sua mão antes que ele perceba e o joga no chão em menos de um segundo. Em seguida, ele diz a Ulfheim para contatar a polícia. Ulfheim parece ser contra a ideia, já que eles devem estar disfarçados, mas quando Shouta lembra de que ele é um assassino, ele concorda. Depois de resolver a questão, Shouta chega à escola e percebe quanto tempo se passou desde que foi intensamente atrasado pela polícia. Após entregar o molestador, não havia mais nada que ele pudesse fazer a respeito. Ulfheim o instrui a se apresentar ao diretor imediatamente, mas fica completamente surpreso ao descobrir que Shouta nem sabe o que é um diretor. Como foi criado por guerrilheiros sul-americanos, ele nunca frequentou nada que se parecesse com uma escola. No entanto, Mei Lin, que já está adaptada em sua turma, explica por meio de seu próprio dispositivo de comunicação discreto que um diretor é como um núcleo no ambiente escolar. Ao ouvir que Shouta percebe quão importante uma pessoa assim deve ser, ele se dirige imediatamente ao escritório para se apresentar oficialmente. Quando chega lá, fica bastante surpreso, pois a pessoa que encontra não parece de forma alguma um coronel.
O diretor o recebe calorosamente e comenta sobre sua boa aparência. Enquanto Shouta tenta descobrir em que habilidades o diretor é especializado, o velho homem busca algo em seu bolso do peito. Shouta imediatamente assume o pior, então ele também pega sua arma. Felizmente, Ulfheim e Mei Lin conseguem detê-lo a tempo de evitar um grande caos. Do bolso, o diretor tira um cartão de visita japonês que entrega a Shouda. Ele aceita o cartão de visita de bom grado. Enquanto o diretor se apresenta oficialmente, Shouda também se apresenta e pede desculpas por ter chegado atrasado, mas o diretor diz para ele não se preocupar com isso. Skouta fica bastante surpreso com a benevolência do velho, pois, quando estava no exército, uma ofensa tão grave levaria a um tribunal militar. O velho então explica que recebeu um relatório da polícia sobre a situação que ele lidou, por isso o elogia por seu ato corajoso. Em seguida, ele designa Shouta como o professor assistente da turma 2B, que Sakuraku e Milene estão frequentando. Ao sair do escritório, Shouta acidentalmente se refere ao diretor como coronel, surpreendendo completamente o velho. No caminho para a sala de aula, Ulfheim é obrigado a confirmar que a única arma que Shouta possui é seu revólver. Quando Shouta finalmente chega na entrada da sala, Mei Lin o instrui a entrar e garantir que ele haja como um professor. Skouta então abre a porta e se prepara para enfrentar um obstáculo que nunca havia encontrado antes. Ao entrar na sala de aula, Shouta chama a atenção dos alunos por várias razões, enquanto as meninas se encantam com sua aura e boa aparência. Os meninos, no entanto, estão visivelmente desapontados porque o professor acabou sendo um homem. As meninas imediatamente começam a bombardeá-lo com perguntas que vão desde sua comida favorita até os tipos de mulheres com quem ele sai. Mei Lin sabia que Shouta seria popular entre os alunos, mas nem ela esperava esse nível de atenção. Felizmente, Sakuraku, o alvo, está entre as meninas que o admiram. Quando Mei Lin descobre, ela se comunica discretamente sobre isso, dizendo a ele para encontrar uma maneira de usar isso a seu favor. Mas antes disso, Shouta ainda precisa se apresentar aos alunos. Encarando os alunos, Shouta fala com uma voz muito calma, apresentando-se como o professor assistente da sala e o novo professor de inglês. Ele também menciona especificamente que pode falar 5 idiomas diferentes, convidando quem estiver interessado em aprender a procurá-lo durante o intervalo. Como era de se esperar, as garotas cedem ao seu charme, expressando abertamente o quanto gostam dele. Enquanto isso, um estudante que está apaixonado por Sakuraku é visto sorrindo de ciúmes ao vê-la corar na presença do novo professor atraente. A professora da turma parece bastante impressionada com suas qualificações também. Quando ela pergunta quais são seus hobbies, Shouta pensa em atirar, mas sabe que não pode dizer isso. Ele então afirma que seu principal hobby é o treinamento de força, despertando ainda mais o interesse dos alunos. No entanto, um determinado estudante do sexo masculino, que foi cortado, arde de tanto ódio e ciúmes. Aparentemente, ele havia contado aos colegas que seu hobby é o treinamento de força também, mas eles apenas riram dele. Ver que eles reagem de uma maneira diferente em relação à professora atraente se torna insuportável para ele. Ele enrola um enorme pedaço de papel e o lança com imensa força em direção ao professor, determinado a fazer com que ele perca um pouco da sua aura. Para sua surpresa, Shouta, que já havia se virado, pega o papel bem antes que ele toque a parte de trás de sua cabeça. Em seguida, ele o joga casualmente na lixeira, fazendo com que as meninas tropecem ainda mais. Durante o intervalo, as meninas se espalham pela escola em busca de Shouda, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Como os outros alunos, Sakuraku também quer falar com Shouda, mas por motivos mais pessoais. Quando Milene descobre isso, ela entra em contato com Ulfheim, perguntando se ele tem vigilância sobre Shouda, já que ela também não consegue encontrá-lo. Depois de procurar por um tempo, Ulfheim o encontra, mas não em uma condição pacífica, então ele alerta Milene sobre isso. Ambos então correm para o local para descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, atrás de um dos prédios da escola, Shouda se encontra com um dos alunos que o havia convidado para discutir assuntos sobre Sakuraku. Ao ver o aluno com um bastão de beisebol, ele fica confuso e pergunta se o aluno faz parte do clube de beisebol. Irritado, o estudante responde que está no clube de ir para casa. Totalmente desinformado, Shouta fica ainda mais confuso ao perguntar se esse clube realmente existe, fazendo o estudante perder ainda mais a paciência. O estudante então diz que não gosta dele por causa da maneira como Sakuraku olha. Hipnotizado, Shouda responde que não sabe como ela o vê, mas que vai se retirar, pois não tem intenção de jogar beisebol. Assim, o estudante perde a cabeça e avança contra ele com o bastão, declarando abertamente suas intenções de acertar a cabeça de Shouda. Quando ele faz o primeiro golpe, Shouda desvia facilmente e lhe diz que está fora de alcance. O estudante fica furioso e tenta mais alguns golpes, mas Shouda continua lhe dando aulas sobre como golpear corretamente enquanto os desvia. Ele acaba se cansando de brincar, então desmaia o estudante com uma leve palmada na testa. Ulfheim e Mei Lin então chegam à área e ficam chocados ao ver que, além da montanha-russa de eventos anteriores, Shouda também espancou um estudante no seu primeiro dia. Pouco depois de agredir o aluno, Shouta o carrega nos ombros até a enfermaria da escola. Ao passar pelos corredores, os alunos presentes ficam astonados ao testemunhar o que está acontecendo. Alguns dos alunos identificam o estudante como o delinquente da turma 2B e presumem que ele provavelmente se machucou enquanto estava se divertindo.
No entanto, as alunas ao redor se perguntam quem é o professor atraente. Ufheim e Malin, que o acompanham, tentam minimizar toda a situação, informando aos alunos que o delinquente simplesmente caiu e desmaiou. Quando chegam à clínica da escola e colocam o delinquente na cama, Milene pergunta se ele tem ideia da situação em que acaba de colocá-los. Shota responde que é semelhante àquela vez em que tentou derrubar seu velho e acabou levando uma surra. É nesse momento que eles percebem o quão distante Shota está de uma vida normal. De repente, o atendente de saúde chega com o diretor, ofegante e sem fôlego. Eles haviam recebido relatos de vários alunos sobre a situação, então precisavam verificá-la enquanto o atendente de saúde checava sua condição. O diretor pergunta o que aconteceu. Meilin então responde imediatamente que o aluno escorregou em uma casca de banana e desmaiou ao bater a cabeça no chão. Ela explica que Shoda simplesmente o encontrou naquela condição, então ele o carregou até a clínica sozinho. O atendente de saúde então intervém, dizendo que a lesão não parece ter sido causada por uma casca de banana e que não podem enganá-lo. O velho começa um monólogo entediante sobre como ele é enfermeiro há 40 anos e como também tem uma faixa preta em karatê. Ele então conclui afirmando que o aluno parece ter sido atingido por um golpe de palma de alguém. Ele se volta para Shota e o acusa diretamente, já que ele parece ser alguém com conhecimento em artes marciais. O diretor, no entanto, está em total descrença ao ouvir a acusação, mas aguarda pacientemente Shota negar. O velho, no entanto, continua insistindo para que Shota confesse antes que o aluno acorde. Vendo como as coisas estão se desenrolando mal, Milene se comunica discretamente com Shuda, dizendo a ele que não é hora de ficar calmo, pois ele realmente pode ser demitido se a verdade vier à tona. No entanto, Shuda simplesmente responde que não há necessidade de entrar em pânico, pois sabe que isso não se tornará um grande evento. Além disso, ele acredita que ainda será capaz de proteger o alvo, mesmo se for demitido. De repente, o estudante acorda gritando e verificando se ainda está vivo. Ele então reconhece rapidamente o ambiente como a clínica da escola. Quando o atendente de saúde pergunta se Shadow foi o responsável pelo que aconteceu com ele, ele considera expô-lo, mas decide ficar em silêncio. Por algum motivo, o velho interpreta seu silêncio como intimidação, então ele liga para a polícia para relatar o caso como agressão, mas, para sua surpresa, o estudante o impede. Ele então diz que se machucou ao cair e que não deveriam fazer um grande alarde sobre isso. O atendente acredita que ele está mentindo, então tenta pressioná-lo mais, mas o estudante perde a paciência e o chama de velho sem dentes, pedindo que ele cuide da própria vida. Como era de se esperar, a raiva do velho se desvia do incidente real e se volta para a grosseria do estudante. Enquanto o delinquente passa por Shoda, ele sussurra que vai fazê-lo pagar pelo que fez a ele. Graças ao comportamento indisciplinado do delinquente, a equipe consegue esclarecer a situação e assim consegue sair ilesa. Enquanto saem, Shota menciona casualmente como os delinquentes são semelhantes a mercenários no aspecto de manter suas reputações. Ele havia apostado que o delinquente não gostaria que a notícia de que havia sido humilhado por um novo professor na escola se espalhasse. Ao ouvir isso, Ufheim e Milene ficam bastante impressionados ao confirmar que Shota não é um mercenário comum. A equipe então decide retomar seu dever de proteger a princesa. No caminho, Milene faz uma piada boba comparando sua missão aos irmãos Mario. Mas, como era de se esperar, Shota não entende. Enquanto isso, um estudante suspeito é visto seguindo Sakurako, pensando consigo mesmo que tudo o que precisa fazer é capturá-la e então o mundo pode ser dele. A equipe acaba encontrando Sakurako trocando de sapatos em frente ao vestiário da escola, então percebem que ela está prestes a ir para casa. No entanto, Ufheim expressa suas preocupações sobre a estranha cultura japonesa de trocar de sapatos, já que a escola claramente tem faxineiros, mas Meilin o provoca, chamando-o de ignorante. Ambos então começam a discutir, chamando um ao outro de nomes. Enquanto Sakurako sai, Shota percebe algo incomum e ordena que Ufheim e Meilin parem. Ele então destaca o fato de que, enquanto os outros alunos estão saindo, um aluno em particular parece estar parado no vestiário. Pior ainda, ele está parado bem atrás do armário de sapatos da Sakurako. Enquanto isso, o estudante é visto montando um buraco de espiada embaixo do armário para que possa tirar fotos da Sakurako sem que ninguém desconfie. Enquanto Shuda tenta chamá-lo, o estudante creepy pega os sapatos dela e começa a cheirá-los como se sua vida dependesse disso. Vendo isso, embora Sakurako ainda esteja desconfiada, os outros dois entendem a situação e pedem para que ele deixe o estudante em paz. Eles explicam que o estudante é simplesmente um pervertido, popularmente conhecido no Japão como hentai. Como era de se esperar, mesmo que o termo hentai tenha se tornado um termo compreendido globalmente, Shota ainda não tem ideia do que seja. Enquanto o estranho estudante cheira os sapatos, ele se imagina em uma situação excêntrica onde Sakurako é uma dominatrix e ele é seu escravo. Ufheim explica ao perplexo Shota que há apenas um grupo de pessoas mentalmente desajustadas que roubam as coisas dos outros e as usam para fantasiar sobre eles sem realmente conversar. No entanto, Shota se recusa a acreditar que alguém tão esquisito exista. Ele acredita que a criança tem um motivo, então decide que vai interrogá-lo diretamente. Quando Shuda sai, Meilin se pergunta se ele vai ficar bem, mas Ufheim pede que ela o deixe em paz, pois ele precisa passar por experiências assim para entender melhor o mundo. Em seguida, ele a instrui a ir atrás de Sakurako e tentar fazer amizade com ela para facilitar as coisas.
Meilin então parte, deixando Ulfheim para lidar com a situação com Shouta para que não saia do controle. Enquanto o estudante esquisito caminha para casa, ele observa as fotos que tirou de Sakurako mais cedo. Gritando, Shouta aparece atrás dele disfarçado e coloca um saco plástico sobre sua cabeça. Ele então o instrui a cooperar com ele enquanto quiser sair vivo. O estudante coopera, e então Shouta o leva para um armazém abandonado onde o amarra numa cadeira. Ele então questiona o garoto, perguntando rigorosamente qual organização o contratou enquanto o ameaça com um pedaço de vidro quebrado. A criança parece completamente desinformada, então Shouta lista uma série de organizações conhecidas, perguntando a qual delas ele pertence. Em seguida, diz à criança que já matou membros de todas as organizações secretas e que ele não será uma exceção se continuar tentando prejudicar Sakurako. Apavorado, o garoto imediatamente explica que não está tentando machucá-la de forma alguma, mas Shouta ainda não acredita nele. Ele acusa o garoto de tentar adicionar algum veneno ou compostos explosivos nos sapatos de Sakurako, enquanto brincava com eles mais cedo, mas o garoto explica que não há como civis normais conseguirem essas coisas no Japão moderno. Mesmo assim, Shouta decide levar seu interrogatório para o próximo nível. Ele diz ao menino que vai descascar a pele do seu pescoço e que, se ele hesitar, então é um agente que está mirando em Sakurako. Mas se ele suportar, então ele é um agente de Guts com intenções mais profundas em relação a ela. Ao ouvir sua condição, o garoto, que já estava encharcado de fluidos corporais, começa a entrar em pânico ainda mais. Shouta então finge um ataque em direção ao garoto, fazendo com que ele se urine e desmaie. Pela sua reação, ele pode confirmar que o estudante não é um agente. Pouco depois, Ulfheim entra e agradece a Shouta por se conter de realmente atacar o estudante. Eles levam o estudante até um ponto de ônibus e o deixam lá para que recupere a consciência. Ao saírem, os dois vão retomar na proteção de Sakurako. Enquanto isso, Meilin alcança Sakurako e finge estar indo na mesma direção. Mas mal sabem eles que há um atirador profissional aguardando ordens para disparar contra Sakurako. Ao avistar Meilin se aproximando de Sakurako, o atirador, que não quer comprometer sua missão, decide esperar pela oportunidade perfeita para acertar seu alvo. Malin, por outro lado, alheia ao que está acontecendo, conversa com Sakurako, perguntando sobre maquiagem e outras coisas. Ela se apresenta como uma estrangeira que está estudando no Japão. Quando ela ouve que as escolas japonesas não permitem maquiagem, Meilin fica irritada e critica o sistema educacional por ser rígido. Ela então menciona como os estudantes no exterior podem se vestir e agir como quiserem e até fumar. Sakurako fica impressionada com o nível de liberdade que outros estudantes têm, algo que ela desconhecia. Ela está na beira da calçada, então perde o equilíbrio e quase cai na rua, onde um veículo que se aproxima rapidamente vem em sua direção. Felizmente, Ulfheim aparece e a salva de ser atropelada. Como resultado, Ulfheim fica encharcado pela poça que o carro havia espirrado, mas ele não se importa, desde que Sakurako esteja bem. Sakurako agradece a ele e se desculpa por ter molhado sua camisa. Para sua surpresa, Ulfheim pisca para ela e a chama de princesa, que quase teve suas roupas estragadas. Sakurako rapidamente esclarece que não é uma princesa, mas Ulfheim insiste que todas as mulheres são, de acordo com o decreto de Deus. Durante os 7 dias da criação, ele segura a mão dela e tenta plantar um beijo, mas Meilin, que o observava simular com Sakurako, perde a paciência e o nocauteia, como Chun-Li em Street Fighter. Ela imediatamente lhe diz que beijar alguém na mão não é permitido no Japão. Ela ataca a origem de Ulfheim, e eles discutem como gato e cachorro. Depois de vê-los trocando palavras, Sakurako os chama de um grupo engraçado que briga como irmãos. Os assassinos então conversam entre si, e Meilin descobre com Ulfheim que alguém havia tentado atacar Sakurako. Enquanto isso, no telhado, o atirador tem sua mira focada em Sakurako, mas Shouta aparece e o mata. Shouta então se pergunta quem eles são e se querem capturar Sakurako. Mais tarde naquela noite, no quarto de Sakurako, Kane, a criada de Sakurako, vê a jovem suspirando repetidamente e pergunta o que está acontecendo. Sakurako fica imediatamente nervosa, mas Kanaya lembra de chamá-la pelo nome, como seu pai havia instruído. Sakurako hesita, mas faz o que foi dito e a empregada irritada finalmente se acalma. Kanaya então lembra a garota que ela não deve esquecer seu orgulho como filha da família Kujo. A família tem sido uma nobre que existe desde a era Heian. Após ser repreendida, Sakurako pergunta a Kanai se ela já esteve apaixonada. Kanai leva um tempo para entender o que Sakurako quis dizer, mas quando entende, tenta falar sobre como fazer parte da família Kujo afeta os relacionamentos. Sakurako imediatamente nega ser a apaixonada, mas, para sua surpresa, Kanai lhe diz que não há nenhuma regra familiar que proíba se apaixonar por um plebeu. Kanai explica que, apesar de ser uma criada da família Kujo, ela é uma mulher acima de tudo, e é uma aliada de todas as mulheres apaixonadas. Ela segura as mãos de Sakurako e faz um pacto de dedo com ela, enquanto lhe diz que apoia sua decisão. Sakurako se alegra ao conseguir um aliado, mas não ouve Kanai falar sobre como o cavalheiro que ela espera que Sakurako esteja apaixonada é razoável. O cavalheiro em questão dispara algumas balas em bonecos em uma arena de treinamento e todas acertam o alvo. Meilin verifica os bonecos e vê que os tiros estão desviados para a esquerda.
então pergunta por que é chamado de alvo. Ulfheim mostra a ela um diagrama da anatomia humana, e diz que o coração humano fica do lado esquerdo. Ela fica envergonhada e insulta Ulfheim por tentar se exibir. Ulfheim então elogia Shouda, e diz que ele pode ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas com o nível de sua habilidade. Skouda chama as Olimpíadas de uma competição amadora da qual ele não quer participar porque é um profissional. Ele então pede a Ulfheim informações sobre a organização inimiga, mas quando Shouda vê o comportamento desinteressado de Ulfheim, ele pede uma validação sobre o trabalho de Ulfheim. Ulfheim então lhe diz que é Maelin, que é o especialista em inteligência deles. Eles a olham, e assim que ela percebe que foi questionada, Maelin lhes diz que está usando todos os seus recursos, mas não encontrou nenhuma pista. Shouda observa que a organização tem os recursos para conseguir um atirador de elite. Ele menciona o homem que havia matado anteriormente, um soldado treinado, e observa que o rifle de precisão não é uma arma que pode ser trazida para o Japão de forma casual. Ele passa pelas fotos e anota o nome da arma, o ano em que foi feita e o país que a produziu. Ulfheim observa que se envolver um Dragunov, eles saberão quem está por trás disso? Maelin pega um machado e o chama de idiota, porque ninguém em sã consciência andaria pela rua com um machado ensanguentado enquanto eles discutem. Eles todos concluem que não conseguem descobrir a organização com base na origem da arma, e por isso, só podem reagir aos movimentos deles. Shouta liga as câmeras de segurança, enquanto diz a seus assistentes que precisam continuar protegendo Sakurako e esperar o contato do último chefe. Eles concordam com ele, mas Ulfheim surta ao ver Sakurako trocando de roupa. Ele admira a cena e agradece as estrelas, mas de repente a TV desliga. É então que ele vê Maelin segurando uma pistola e lançando olhares fulminantes para ele. Ulfheim tenta acalmá-la, mas ela diz que está praticando sua pontaria. Imediatamente balas zumbem pelo ar e Ulfheim se esquiva para salvar a própria vida. Enquanto os dois estão nisso, Shout pensa em como seu pai adotivo lhe deu essa missão obscura. Ao contrário de outras missões, que não exigiam muito poder de processamento e tinham objetivos claros, o objetivo da atual é extremamente vago. Shouta se pergunta se tudo o que ele precisa fazer é apenas proteger Sakurako, mas sua mente inquieta pensa que pode haver mais do que isso. Enquanto isso, em outro lugar, uma equipe militar completa sua missão de supressão. Enquanto os membros celebram, um curioso entre eles vai em busca do último chefe dentro do prédio, e quando o vê, fica confuso ao notar que o velho está olhando para o céu. O soldado então fala com seu comandante, dizendo que ele está perdido em pensamentos, e o último chefe lhe diz que estava se perguntando se o mesmo céu noturno que está olhando está conectado ao Japão. Naquela mesma noite, Shouda teve um sonho sobre seu passado, como foi criado por seu pai adotivo depois de ser encontrado quase à beira da morte e treinado rigorosamente até se tornar um profissional. Quando Shouta se tornou adulto, ele ganhou o nome de Crimson, que era resultado do sangue que fazia seus oponentes derramarem durante as missões. Naquela época, Shouta dominava o campo de batalha com chamas carmesim, e agora teme que as mesmas chamas possam um dia queimá-lo até as cinzas. Na manhã seguinte, ele acorda nu e decide fazer um leve exercício. Infelizmente para Ulfheim, ele entra no quarto sem bater e, como resultado, uma imagem inesquecível fica gravada em sua retina enquanto ele tenta esquecer o que acabou de ver. Ulfheim diz que precisará sair em um encontro com 6 mulheres diferentes para limpar os olhos. Enquanto Shouta se arruma para a escola, ele pergunta a Ulfheim se ele é bom em uma missão como essa, e Ulfheim se gaba de conseguir completá-la em um dia. Curioso sobre o motivo pelo qual Ulfheim entrou em seu quarto, Shouta pergunta a Ulfheim por que ele está ali, e Ulfheim se aproxima dele antes de dizer que estava preocupado com ele devido à grande diferença entre a guerra e o Japão. Ele então insiste para que Shouta tome café da manhã com ele antes de irem para a escola. Shouta concorda e vai para a escola. Depois de alguns minutos na sala de aula, ele lê um romance em inglês para seus alunos, mas as meninas o admiram. Maelin vê como o rosto de Sakurako está bem vermelho, então a chama de fofa. Enquanto isso, um dos alunos chamados Hideki fica irritado com Shouta por fazer as garotas se interessarem por ele. Ele gostaria de ser popular porque o que importa para ele não são as aparências, mas a pureza de uma pessoa. Coincidentemente, Fuse lança olhares fulminantes para o professor, enquanto Sakurako o observa com admiração. Mais tarde naquele dia, no banheiro, Hideki se aproxima de Fuse, e ao ver como o último está irritado e hostil, Hideki lhe diz que está ao seu lado. Confuso, Fuse lembra a Hideki que ele é um solitário, e Hideki concorda, mas então se gaba de sua riqueza. Fuse afirma que Hideki é rico, e Hideki lhe diz que, se unirem forças, ele pode pagar os delinquentes. Fuse pode ligar e fazer com que eles agridam Shouta. Fuse pensa na ideia e imediatamente a aceita, então eles se apertam as mãos e se tornam aliados. Fuse contata delinquentes por toda a cidade e promete pagar a eles pelo serviço. Eles se apressam em seus veículos, sentindo-se animados com sua missão. No dia seguinte, enquanto Sakurako desce do ônibus e caminha para a escola, os alunos admiram sua beleza. Enquanto isso, em um ônibus estacionado não muito longe da escola, Ulfheim e Maelin monitoram Sakurako com um de seus drones. Lá, Ulfheim elogia a beleza de Sakurako, e até Maelin teve que admitir com estilo que Sakurako está acima dela.
Embora o uso da gramática por parte dela lhe dê uma falsa esperança de que tem alguma chance, Ulfheim estoura sua bolha e eles quase entram em uma briga. Confuso, Ulfheim pergunta por que Sakurako age de forma descuidada, já que, segundo todos os padrões, ela deveria ser cautelosa e não estar indo sozinha para a escola. Mei Lin o lembra diretamente de que essa é a razão pela qual estão empregados. Mas Ulfheim a lembra de como pessoas poderosas têm enviados. Percebendo o que ele quer dizer, Mei Lin então explica que são as regras da Academia Otori que proíbem os alunos de irem à escola em veículos. A escola não permite o classismo, e todas as classes da sociedade frequentam. Mei Lin diz a Ulfheim que o lema da escola é independência e autoconfiança, mas Ulfheim interpreta isso como uma instrução para que os alunos ricos aprendam com os comuns. Em seguida, Mei Lin explica que o pai de Sakurako inicialmente queria que sua filha frequentasse uma escola só para meninas até a universidade, mas a jovem insistiu em ir para Otori. Ao observar Sakurako, Ulfheim comenta que ela cativa todos os homens ao seu redor apenas ao caminhar. Ma Lin então lhe diz que é o mesmo para Shuda. Eles observam Shuda caminhar em direção à escola, e veem várias garotas se derretendo por ele. Ulfheim fixa o olhar nas duas figuras populares e comenta que eles poderiam ter sido um casal real se estivessem em outra época. Mei Lin concorda em parte, mas depois observa que problemas sempre surgem quando um príncipe e uma princesa se apaixonam. Ela instrui Ulfheim a apontar a câmera do drone à frente de Shuda, e quando ele faz isso, eles veem Fuse com um grupo de delinquentes bloqueando o caminho de Shuda. Fuse cumprimenta Shuda de forma zombeteira, mas Shuda responde casualmente que o garoto fica irritado com o comportamento do professor, mas isso ainda é um obstáculo. Mei Lin e Ulfheim, que observam através do drone, chamam indiretamente Fuse de Homem das Cavernas por aparecer com reforços depois que Shuda o havia derrubado anteriormente. Ulfheim então diz a Milene que há um problema, e esse problema é que números não importam diante do lendário Crimson. Como Shuda recebeu a mensagem, ele tira a gravata e pede a Fuse que o siga para um lugar tranquilo. Fuse concorda e eles vão até a margem do rio. Lá, Fuse declara de forma arrogante que eles superam Shouta em 20-1. Ele acredita que Shouta não tem chance devido à diferença de números, então oferece ao professor a opção de chorar e se desculpar, e assim ele pode ser poupado. Para a surpresa deles, Shouta impõe a mesma condição e então lembra que gostaria que eles não brigassem porque é o professor deles. Eles riem dele e concluem que Shouta não é bom em matemática. Com duas palavras, Fuse ordena aos delinquentes que enfrentem Shouta. Eles imediatamente correm em sua direção, mas ele os derruba e os derrota como se fosse um passeio no parque. Os outros ficam aterrorizados enquanto ele derruba perfeitamente seus companheiros. Eles dizem que Shouta não é humano, mas Shouta os assegura de que apenas foi treinado no campo de batalha. Enquanto ele derruba a maioria deles, os outros entram em pânico e gritam que não foram informados anteriormente sobre a força de Shuda. Fuse fica irritado com eles por não conseguirem derrubar um homem, então grita para os motociclistas atropelarem Shuda. Um dos delinquentes imediatamente liga sua moto e avança em direção ao professor de inglês. O que aconteceu a seguir choca a todos que assistem, pois não esperavam que Shouta subisse na moto e chutasse o piloto como se fosse uma bola. Ele pega a moto e se senta nela. Fuse perde a paciência e grita para os outros atacarem Shuda, mas Shuda o surpreende avançando em sua direção como um touro enfurecido, mas então para momentaneamente a poucos centímetros de seu rosto. Fuse soa bastante e cai no chão, mas ainda tenta agir durão. Então Shuda lhe diz para agradecer às estrelas que as motos japonesas têm sistemas de segurança bem construídos. O professor então pergunta se eles ainda querem tentar ou não. Ao ouvir isso, os delinquentes pensam um pouco antes de tomar a sábia decisão de se despedir de Fuse e correrem embora. Fuse fica chocado com o comportamento deles, então ordena que voltem, mas eles o silenciaram e o chamam de covarde por não lutar. Os outros meninos que ficam por perto aconselham Fuse a desistir, já que eles nunca tiveram uma chance quando tinham cerca de 20 anos em comparação com agora. Frustrado, Fuse aperta os dentes e então grita para Shuda, chamando-o de lutador. Shuda responde calmamente perguntando o que Fuse quer, e então o chama de covarde. Fuse admite que Shuda é bom em lutar, mas pergunta se ele tem coragem. Shuda pergunta o que ele quer dizer e Fuse sugere que eles resolvam isso com uma corrida de galinhas. Ele pega outra bicicleta para desafiar Shuda no jogo, onde a primeira pessoa a apertar os freios entre eles enquanto se dirigem em direção à parede perde. Mei Lin fica irritada ao ver Shuda concordar com um jogo tão ridículo, então ela pede a Ulfheim para conectá-la a ele imediatamente. Assim que a conexão é feita, ela pergunta se ele realmente quer aceitar o desafio, e Shuda confirma. Ela então pergunta a ele se ele é burro, porque pode facilmente resolver a situação espancando-os até a morte. Em seguida, ela pergunta o que ele fará se, por acaso, perder a corrida de galinhas. Shouta planeja descobrir quando atravessar a ponte. Com isso, ele desconecta o áudio. Mei Lin grita com Ulfheim, dizendo que Shouta violou as ordens. Ela se preocupa com o que o chefe dirá se descobrir. Mei Lin então pede a Ulfheim para voltar o áudio, mas para sua surpresa, ele se recusa. Ela explode com ele e o agride por ser tão estúpido, mas Ulfheim lhe diz que Shouta nunca perderia. No dia em que Shuda nocauteou Fuse quando o garoto tentou atacá-lo, Shuda levou o menino de volta para a enfermaria. Então Ulfheim perguntou a Shouta por que ele estava sendo tão gentil com o garoto. Assim, Shouta contou como teve um soldado muito mais jovem que ele que se juntou à sua unidade quando estava lutando nas selvas da América do Sul.
Apesar de o garoto ser muito jovem, Shota e o último chefe permitiram que ele participasse da guerra porque o garoto precisava alimentar sua família. Naquela época, Shota havia se aproximado do menino e tentado ensiná-lo a falar japonês. Infelizmente, no dia seguinte em que ensinou o menino a dizer adeus em japonês, o pequeno soldado foi morto em combate. Agora, a razão pela qual Shota decidiu ajudar Fuzzy era que ele se parecia exatamente com o pequeno soldado que havia caído. Enquanto Ulfheim os observa prestes a correr, ele vê Shota sorrindo após ter sido provocado por Fuzzy e nota que Shota pode ser mais adequado como professor do que como mercenário. A chuva começa a cair no local, e enquanto eles aceleram suas motos se preparando para a corrida, o árbitro anuncia que devem partir assim que a lata que ele joga tocar o chão. Meilin tem um mau pressentimento sobre a corrida, mas Ulfheim a acalma dizendo que Shota é, afinal, um professor. Ela recusa e diz que ele é apenas um mercenário lendário. Mesmo assim, Ulfheim apoia Shota e lhe diz que Shota pode se tornar um professor lendário. Curioso, ele aguarda ansiosamente o resultado da corrida. Alguns segundos depois, o árbitro joga a lata vazia para o alto, e assim que ela cai, os ciclistas começam a pedalar. Shota o ultrapassa e acelera em direção à parede. Fuzzy também ganha velocidade, e isso preocupa seus capangas. Ainda assim, Shota não hesita e não diminui a velocidade, apesar da parede estar mais perto do que nunca. Ao ver isso, Melen entra em pânico, sabendo que se colidirem com a parede nessa velocidade, Fuzzy morrerá. Ulfheim, por outro lado, elogia Fuzzy por sua coragem, mas Meilin se preocupa com a carreira de professor de Shota, pois se ele fizer Fuzzy morrer, isso será o fim para ele. Ulfheim, por outro lado, diz que isso só pode acontecer se Shota abandonar o garoto, mas ele tem certeza de que Shota não faria uma coisa dessas. À medida que se aproximam da parede, Shota lança um olhar para Fuzzy e vê o garoto arriscar tudo apenas para salvar sua reputação na escola. No último minuto, Fuzzy aciona os freios por medo de ser transformado em queijo amassado. E imediatamente Shota intervém pulando de sua bicicleta e salvando o garoto. Ele age como um escudo humano ao cair no chão e protege Fuzzy de ser atingido. As bicicletas, por outro lado, colidem com a parede. Shota então se levanta após ter se machucado na testa e pergunta a Fuzzy, preocupado, se ele está bem. Fuzzy acorda e vê que está seguro, então avalia a situação e percebe que Shota o havia salvado. Shota o observa e relaxa ao ver que Fuzzy não está machucado, então se afasta, completamente confuso. Fuzzy pergunta a Shota por que ele o salvou e Shota deveria tê-lo deixado em paz. Shota então percebe que a razão pela qual Fuzzy tem agido assim é porque ele está sempre sozinho. O garoto morde os lábios com o impacto das palavras de Shota e diz a ele para não ter pena dele. Fuzzy então se lembra de como seus pais não se importavam com ele e como teve que se virar sozinho em um mundo tão solitário. Shota se aproxima dele e diz que no mundo que conhece, as crianças não são deixadas sozinhas porque também são valiosos ativos de combate e forças de trabalho. Ele explica a Fuzzy que viveu em um mundo onde a vida de uma criança é tão leve quanto uma pena, mas isso é um problema para Fuzzy, que não se abriu durante todo esse tempo. Com isso, Shota estende a mão para Fuzzy, e o garoto fica chocado ao ver alguém se preocupar com ele. Shota então diz a Fuzzy que ele não está sozinho, e se algum dia sentir vontade de explodir ou ficar irritado com algo, deve vir até ele. E se for uma briga, ele levará Fuzzy quantas vezes quiser. O garoto desaba em lágrimas e então agita Shota concordando. Nesse ponto, Meilin admite que está impressionada com a intensidade de Shota. Ela concorda, assim como Ulfheim, que Shota não está agindo de forma estranha. Do lado de fora, enquanto Shota e Fuzzy deixam a margem do rio, Fuzzy confirma que Shota acabou de se mudar para a cidade, então ele se oferece para ajudar Shota caso ele precise de algo. Shota concorda usando uma terminologia estranha, e o garoto tem dificuldade em entender o que ele está dizendo. Meilin então percebe que a organização deles precisa limpar a bagunça que Shota e Fuzzy fizeram. O pior de tudo é que ela é a responsável. Enquanto os rapazes voltam para a escola, Hideki os observa de longe e xinga Fuzzy por ser um covarde. Ele muda de ideia e promete fazer com que Shota seja expulso da academia deles. Alguns dias depois, Hideki abraça e tenta beijar o retrato de Sakurako em seu quarto. De repente, suas empregadas entram em seu quarto para limpá-lo. Após informá-lo com antecedência, ele rapidamente cobre o retrato dela e fica muito envergonhado por quase ter sido descoberto. Em seguida, ele grita com eles por entrarem em seu quarto sem sua permissão e ameaça demiti-los. Ele ordena que as velhinhas saiam de seu quarto e assim que elas saem, continuam sua limpeza em outro lugar. Enquanto falavam sobre como o senhor da casa ficará irritado se não limparem o quarto do Hideki, outra empregada diz a ela para não se preocupar, pois o velho está sempre tão ocupado com o trabalho que raramente vem para casa. E quando ele vem para casa, vai direto para a vila em Izu, onde polimenta seu vaso favorito, como já disseram. O pai do Hideki atualmente admira seu vaso, que ele chama de Kakimon, um tesouro nacional. Enquanto isso, as empregadas estão cansadas do comportamento de Hideki, pois ele faz o que quer, já que é mimado com dinheiro. Ele até pede comida quando as empregadas poderiam ter feito algo para ele. Irritado com as reclamações delas, Hideki as chama de vagabundas que não deveriam dizer como ele deve gastar sua mesada. Eles o encaram de forma julgadora e prometem garantir que seus filhos não se tornem como ele. Uma semana depois, Sakurako toca piano durante a aula de música, e toda a turma aplaude. Ulfheim e Meilin confirmam que não há anomalias na aparência de Sakurako. Como de costume, eles falam sobre como nada aconteceu desde o incidente do atirador e que tem estado tudo tranquilo desde então. Curiosa, Meilin pergunta a Ulfheim o que Shota tem feito, já que ela não o vê desde a manhã.
Wolfram então informa a ela que Shouda está sendo chamada a atenção pelo diretor. Meilin sai da sala de música após ouvir que o diretor Tazaki convocou Shouda. Enquanto isso, no escritório do diretor, Tazaki informa a Shouda que há um caso preocupante contra ele. Shouda, como de costume, age de forma estrita e rígida na presença do diretor, como se estivesse falando com um coronel. Ele pergunta ao diretor o que fez, e Tazaki lhe mostra fotos dele espancando os delinquentes à beira do rio. Shouta simplesmente chama aquilo de uma foto da aula extracurricular que tiveram no outro dia, e não vê nenhum problema nisso. Tazaki então lhe diz que as fotos foram distribuídas para a Associação de Pais e Mestres, sem saber o que isso significa. Shouta compara isso à OTAN, achando que é a versão asiática, mas Tizaki explica que se trata da Associação de Pais e Professores, ainda sem entender o que é. Shouda relaxa, mas o diretor lhe diz para não subestimar a PTA, pois atualmente ela tem mais poder do que o próprio diretor. A notícia atinge Shouda como um canhão, porque o diretor, a quem ele admira como um coronel, é impotente diante da PTA. O homem então lhe fala sobre a presidente da PTA, Sra. Ushijima, que é a esposa de um membro da Assembleia da Prefeitura. Enquanto Shouta se relaciona com o poder deles, baseado em uma nação democrática, Tazaki lhe mostra uma carta misteriosa que está circulando pedindo a demissão de Shouta, ou então eles vão vazar as gravações de suas brigas com os alunos na internet. Percebendo que isso pode comprometer sua missão, Shouta decide investigar o caso. Ele tem certeza de que Fuse não pode delatar para a PTA, então acredita que há um terceiro envolvido que ajudou Fuse a reunir o grupo. Naquela época, Shouta suspeita da terceira pessoa e garante ao diretor que vai descobrir a verdade por trás do caso. Após a reunião, Shouta se encontra com seus colegas de equipe e repassa as informações para eles. Nesse meio tempo, Sakurako tinha ido para casa mais cedo para suas aulas. Não demorou muito, a Sra. Ushijima circula documentos sobre Shouta agredindo alunos. Ela apaga os olhos dele como se isso fosse suficiente para ajudar a combater a difamação. Curioso, Wolfram pergunta a Shouta como ele planeja resolver o caso. Depois de ver como Shouta parece relaxado, Meilin pensa de forma diferente e pergunta a ele qual é seu plano contra a PTA. O militante desinformado então chama a PTA de variante acadêmica da OTAN, mas seus companheiros de equipe percebem que ele não sabe o que é uma PTA. Wolfram lhe diz que a PTA é um órgão de auditoria que supervisiona a ordem da escola. Ao ouvi-lo, Shouta relaxa e lhes diz que não há problema porque ele está do lado certo, isso corrige a ordem. Wolfram pede uma explicação. Shouta diz a ele que estava apenas dando algumas orientações educativas às crianças. Meilin não concorda totalmente com ele e o lembra de que houve muitas lesões. Ela lhe diz que não se trata de um drama de professor apaixonado e que eles não estão mais nessa época. Wolfram então lhe diz que ele simplesmente precisa criar a era de Shouta. Eles conversam um pouco até que Wolfram pergunta se ela conseguiu as informações sobre quem está por trás de todo o incidente. Meilin sorri de forma maliciosa e afirma que encontrou o culpado. Ela mostra fotos de Hideki Mogi, um rico idiota que armou toda a situação e a filmou para tentar pegar Shouta. Wolfram pergunta sobre o motivo de Hideki, e Meilin lhe diz que Hideki é apaixonado por Sakurako, então ele deve ter odiado Shouta, que é popular entre as mulheres. Wolfram percebe o quão problemática é a situação, pois não pode corrigir Hideki como costuma fazer com os delinquentes, já que o garoto guardará rancor dele se tentar. Meilin concorda com ele, mas observa que precisam resolver o caso. Eles refletem sobre o assunto, e para sua surpresa, Shouta, que estava lendo silenciosamente um relatório, fecha o livro e diz que pode resolver o problema em 1 ou 2 dias. Eles perguntam curiosamente a ele sobre os detalhes, e ele conta. Naquela mesma noite, Hideki confronta Fuse por não ter se livrado de Shouta, apesar de tê-lo pago generosamente. Ele fica irritado com Fuse por estar bajulando o professor, mas Fuse lhe diz que Shouta não é uma pessoa ruim. Ouvir Fuse falar positivamente sobre o professor deixa Hideki furioso, então ele diz a Fuse para se recompor e afirma que eles não estão em uma novela. Hideki então mostra a Fuse o artigo que publicou e diz que é apenas uma questão de tempo até que Shouta seja demitido. Fuse olha para o artigo e então diz a Hideki que é inútil conversar com ele. Ele dá um tapinha no ombro dele, e enquanto se afasta, diz a Hideki que espera que ele possa mudar algum dia. E quando esse momento chegar, eles devem ir juntos ao fliperama. Hideki bate o pé com raiva ao ouvir Fuse desistir, e chama o garoto de covarde. Ele chama Fuse de mendigo, que só está atrás de sua carteira. Deixado sozinho, Hideki observa que todos estão dançando ao som da melodia de Shouda por causa de seu bom aspecto. Então ele planeja fazer o professor provar o inferno. Mais tarde naquela noite, os 3 agentes dirigem pela cidade disfarçados, e eles têm Hideki que está em lágrimas, amarrado e com a boca vendada.